Muito bem, nós estamos aqui continuando o nosso assunto sobre o mover do Espírito Santo na Terra. Pai, O quê? preciso tomar banho. Faz mais de uma hora que eu terminei de treinar tudo suado, não tomei banho ainda. O mover do Espírito Santo do Pentecoste até o arrebatamento. Do Pentecoste até o arrebatamento, a igreja, o Espírito Santo tem habitado na igreja, o qual é o corpo de Cristo. O Espírito Santo habita individualmente em cada crente, fazendo do nosso corpo o santuário onde Deus habita. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17. Agora aqui nós estamos vendo que a Bíblia está dizendo o mover do Espírito Santo na terra, né? Do Pentecoste até o arrebatamento. Nós vemos duas, agora nós estaremos no terceiro razão. Vamos entendermos agora. A Bíblia está dizendo. 1 Coríntios capítulo número 3, versículo 16 e 17, a Bíblia está dizendo assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Veja isso. Veja o que a Bíblia está dizendo agora para nós. Está dizendo a Bíblia que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita no corpo do crente. Ou seja, daquele que ouve o Evangelho, aceita o Evangelho e passa a viver o Evangelho. Então é o que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Eu vou repetir essa leitura para você entender melhor. Ó, veja bem, ó. Desde o Pentecoste até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo tem habitado na igreja, a qual é o corpo de Cristo. O Espírito Santo habita individualmente, ouça, em cada crente, fazendo do nosso corpo santuário aonde Deus habita, aonde Deus mora. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele faz morada em nosso corpo. Assim como nós estamos em uma casa, então o Espírito Santo, ele mora na vida do homem, na vida da mulher, que se converte a Cristo. É o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo assim, que o Espírito de Deus, ele habita em nós. E que o nosso corpo, ele é o templo, é a casa, é o tabernáculo, é a morada aonde Deus mora. Se o Espírito está comigo, então Deus mora em mim. É isso que a Bíblia está dizendo. Que o corpo do homem, o corpo da mulher, que é crente em Jesus, eu não estou dizendo de uma crença banal, eu estou dizendo de crença em Cristo. A única crença que eu entendo é em Cristo. As outras não existem. Para mim não existe. E nem na Bíblia existe. Existe no coração dos homens que não conhecem a Bíblia e nem ao autor da Bíblia, o Senhor. Mas nós que somos conhecedores da palavra, entendemos que o nosso corpo pertence a Deus. Ou seja, que nós temos um dono. E que nós não somos de nós mesmos. Que eu não posso fazer aquilo que simplesmente penso e quero. Eu não posso fazer. Por que não posso? Porque eu tenho um dono. Jesus morreu para me salvar. E se eu quiser ser salvo, eu preciso obedecer a Jesus. Eu tenho que estar firmado em Jesus. Eu tenho que ter Jesus como o meu dono. E o Espírito de Deus precisa morar em mim. Se eu não tiver o Espírito Santo morando em mim, então eu não tenho Jesus. E se eu não tenho Jesus, eu não tenho salvação. E quem não tem salvação, ele então perdeu a vida. Jesus disse, eu sou a vida. Entende? Então, Jesus é a vida. Agora, nós temos duas vidas, a humana e a eterna.
a humana enquanto nós vivemos aqui, e ela passa rápido. O homem nasce, envelhece e morre. E a eterna, ela não passa. Por que é chamada de vida eterna? Porque a vida eterna, ela não passa. Tem duas vidas eternas, com Deus e sem Deus. Já falei sobre isso também, está na internet aí. Então a Bíblia está dizendo assim, que o nosso corpo é morada, é templo, onde Deus mora, no nosso coração. O Espírito foi derramado sobre toda a carne a partir do dia do Pentecoste, cumprindo a promessa do Pai que Jesus se referiu e ratificou em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, em Atos dos Apóstolos 2, versículo 1 a 4. O Espírito compartilhou individualmente cada crente. Está vendo? O Espírito Santo, ele compartilhou individualmente em cada crente. Ou seja, o Espírito Santo, ele mora em cada pessoa. Eu tenho o Espírito Santo e todos os demais que são crentes em Jesus, crente em Jesus, fiel, ele tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa de Deus, chamado de, que é a terceira pessoa de Deus, mas ele se chama Espírito Santo, e que ele habita em todos os homens que se convertem a Jesus. Por isso é que a Bíblia está dizendo que ele mora, é morada, nosso corpo é a morada dele, morada de Deus, morada do Espírito Santo, onde ele habita. Então, e ele vive na vida de cada pessoa individualmente, na vida de cada crente, cada pessoa individualmente. É o que a Bíblia está dizendo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 9 e 10. Veja bem, guiou a igreja primitiva na evangelização do mundo. Olha aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 13. São muitos versículos, não consigo ler agora. Veja bem, e distribuiu os dons espirituais na igreja de Cristo. Eu preciso ler esses versículos que eu tenho que ler. Está vendo? Está vendo o que o Espírito Santo faz? Então isso aqui é uma obra-prima do Espírito Santo na vida do homem. Agora eu vou ler aqui os versículos que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 11. Vamos ver o que a Bíblia está falando aqui para nós. Vejam isso que o Espírito Santo faz. Olha lá. Veja se você consegue entender alguma coisa. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Veja isso. A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para fazer o que for útil. Olha isso. Aquilo que o Espírito Santo achar que tem que ser feito é que o Espírito Santo opera. Cada pessoa recebe um dom, mas o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo. Vejam, porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, que é o que falta muito, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e a outro a operação de maravilha, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outros variedade de língua, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Você entendeu o que você está ouvindo? É isso aí que a Bíblia diz. O nosso tema é o mover do Espírito Santo na terra. Temos ter razão. O mover do Espírito Santo, da criação até Cristo, de Cristo até o Pentecoste, do Pentecoste até o arrebatamento. Está vendo aqui o que a Bíblia está dizendo? Então a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito, ele é o mesmo.
Só que o Espírito, ele opera em várias classes, ou seja, ele opera em várias condicional, dando os dons espiritual para a igreja. E a igreja ela é chamada de corpo de Cristo. E se ela é chamada de corpo de Cristo, ela precisa ter lugar para Deus, para o Jesus e para o Espírito Santo. Porque se não tem lugar para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo, não é igreja de Deus. A igreja, para ser igreja de Deus, ela precisa ter o Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito Santo, o guia é o Espírito Santo. Está vendo? Que a Bíblia está dizendo que a diversidade de dom, a diversidade de ministério, a diversidade de operações, está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Há dom de curar, há dom de interpretar, há dom de língua, há dom de milagre, há dom de maravilha. Está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Então, a Bíblia está dizendo aqui sobre os dons espirituais que Jesus permitiu que o Espírito Santo desse para a igreja, porque a igreja precisa disso. A igreja é um organismo vivo e ela precisa que o Espírito Santo seja o seu guia. A igreja precisa que o Espírito Santo mora em nós, porque ele é o nosso guia, o Espírito Santo. Então a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito Santo, ele opera em todas as áreas, variedade de dom, mas o Espírito é o mesmo. Variedade de ministério, o Espírito é o mesmo. Está entendendo? Então é o que a Bíblia está dizendo do Pentecoste até o arrebatamento, é o operar do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem opera na igreja. É ele que precisa operar na igreja. Só que para o Espírito Santo operar na igreja, é necessário que ele tenha lugar na igreja para ele operar. Porque senão, não tem como. Então, está vendo o que o Espírito Santo faz? Isso é o mover do Espírito Santo na terra, na vida do ser humano. Isso é o que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Tem muitos versículos para ler, mas eu não posso ler todos, porque senão o vídeo fica muito grande. Vejamos. O Espírito Santo gera no crente do seu fruto. Veja bem, o Espírito Santo gera no crente do seu fruto. Aos Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito. Você pode conferir. Sela o crente para o dia da redenção. Vejam em Efésios, capítulo de número, está dizendo a Bíblia aqui que sela o crente para o dia da redenção. Efésios capítulo 4 e o versículo de número 30. Está vendo? Aqui o Espírito Santo está falando sobre aquilo que a Bíblia fala que o Espírito Santo opera no meio do povo. Então, aqui está. E está dizendo a Bíblia aqui, ó, que sela o crente para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo, não é todos, principalmente no nosso tempo, que as pessoas não sabem mais nem o que é essas coisas, mas a Bíblia diz aqui sobre o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento, que é o que a Bíblia está falando aqui, que é do Pentecoste até o arrebatamento. Pentecoste foi o dia em que eles foram todos cheios do Espírito Santo, que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, todos sabem disso. Isso é chamado de Pentecoste, porque foi o dia que eles receberam, que eles foram cheios do Espírito Santo. Então isso que se chama Pentecoste. Foram cheios do Espírito Santo. Então, a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo sela o crente para o dia da redenção, ou seja, para o dia da salvação, para o dia do arrebatamento da igreja, porque é o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja e levar para Jesus. Ok? É o que a Bíblia está dizendo. Viu? Alerta, veja bem, ó, alerta a igreja sobre os últimos tempos. 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Não vou nem falar isso aqui. Exorta, veja isso. Adverte, fala constantemente com a igreja de Cristo. Apocalipse 2 e o versículo 7. Apocalipse versículo 2, versículo 7. Olha o que está dizendo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha aqui, isso aqui é para quem vencer, não é para quem quer. A Bíblia de Jesus está deixando claro, é para quem vencer e não é para quem quer.
Porque muita gente quer, mas ele não vai receber porque ele não quer Jesus, então ele não vai receber isso daqui. Isso aqui é para quem recebe a Jesus, para quem crê em Jesus, para quem abandona os deuses, abandona a idolatria, abandona tudo por amor a Jesus, o mundo, e ele passa a servir somente a Deus. É para o que vencer, entendeu? A Bíblia está dizendo, quem tem ouvido, ouça. Ó, o que o Espírito diz às igrejas: aos que vencer, darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isso aqui é para quem é salvo, para aqueles que se salvaram, que vai participar disso aqui, ó. Não é para qualquer um, é para os salvos somente. Apocalipse capítulo 2, o versículo de número 11. Veja isso que a Bíblia continua dizendo, 2:11 de Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Isso aqui é para quem é salvo, só para os salvos. A Bíblia está dizendo isso aqui é para quem é salvo. Apocalipse 2, o versículo 17. Vejam, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão o que o recebe. A Bíblia continua dizendo que isso aqui é para quem está salvo, para quem creu em Jesus, obedeceu a Jesus, permaneceu com Jesus e é fiel a Jesus, está salvo. Esses passarão por esses aqui, só para quem é salvo. Quem não é salvo, a Bíblia diz que não participarão disso daqui, é para quem é salvo. Infelizmente, eu não estou aqui para desfraudar a ninguém, eu estou aqui trazendo uma revelação bíblica para o bem espiritual de todos nós. Eu não estou dizendo, não é eu que estou dizendo, eu estou revelando, ou seja, trazendo uma revelação bíblica. Não é eu que estou dizendo, mas é a Bíblia que está revelando o que acontecerá com os homens. Por isso que eu entrei nesse assunto. São 3 razões, todas específicas, e aqui nós estamos vendo que isso aqui é para quem está salvo, não é para quem quer, mas é para quem vencer, sendo crente em Jesus. É o que a Bíblia está dizendo. Existem vários versículos aqui no Apocalipse, não dá para ler tudo, mas eu vou ler mais um versículo. Veja bem, prepara a noiva para encontrar-se com o noivo, e como a igreja anseia para que este encontro aconteça logo. Está vendo aí? Esse encontro aconteça logo. Somente os que estão esperando Jesus é que tem essa ansiedade. Ou seja, a igreja, assim, a Bíblia está dizendo aqui, sabe que deixa eu te falar algo. A Bíblia está dizendo, assim como os noivos anseiam para o dia do seu casamento, é o que a Bíblia está dizendo aqui, que a igreja que é salva anseia pelo Jesus que é o noivo. Porque a igreja ela tem uma tipologia de noiva, e Jesus tem a tipologia do noivo. Ou que seja esposa e Jesus o esposo, entende? A igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Ou a igreja é a esposa e Jesus é o esposo. Então, esses que são esposa de Jesus, eles anseiam por esse dia, ou seja, o dia da redenção, o dia em que ele será arrebatado e será salvo para sempre. É isso que a Bíblia está dizendo. E Jesus que está dizendo isso, não sou eu. Eu estou aqui trazendo uma revelação bíblica porque nós amamos a sua alma e queremos te ajudar. Estarei lendo os Apocalipse, no capítulo de número 22 e o versículo de número 17. Vejamos o que a Bíblia está dizendo. Meu Deus. 22, 17 de Apocalipse está dizendo assim: olha, e o Espírito e a esposa diz: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, vem. Peraí. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória a Deus. Jesus é a vida.
Ele te ama. Ele quer salvar a tua alma. Não existe outra razão, não existe ninguém mais a qual o homem pode ser salvo. Só Jesus salva. Só Jesus. Quero concluir essa palavra e que ela pode alcançar o seu coração. Quero concluir o nosso assunto. Glória a Deus. Na minha conclusão, está dizendo assim. Vejam, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porém, uma vez que o mundo é habitado por pessoas criadas por Deus, o Espírito Santo, que não só move, como também habita em nossos corações. Ele habita convosco e se move no meio da sua igreja. Glória a Deus. Termino por aqui esse vídeo. Até o próximo vídeo. E que Deus alcance o seu coração. Você que vai ver esse vídeo, ajude esse canal. Dá like aí, inscreva, compartilha. E seja alcançado por Jesus. É o desejo do meu coração. Até o próximo vídeo.